Saudações, aqui é o Igílio, pessoas libertárias e pessoas não libertárias. Vamos continuar a nossa saga, falar sobre questões eleitorais. Hoje eu quero falar sobre a questão da representatividade no processo eleitoral, que é uma coisa interessantíssima, se a gente for pensar como se dá isso, né, na teoria e na prática. A teoria diz que cada grupo, cada partido, cada político, ele faz uma campanha e tenta ter um maior número de eleitores assim, que o favoreçam. Então isso vai ser traduzido no resultado de urna. Muito bem. Uma vez que ele é eleito, ele deixa de ser aquele cara, aquela pessoa daquele grupo específico que levou que votou nele. Ele não é mais a pessoa que é representante só ou do grupo, de um grupo só. Ele se torna uma pessoa, um representante de toda a sociedade, um representante de toda a sociedade. Isso teoricamente, porque ele deixa de ser o candidato de um determinado grupo para ser, uma vez assumindo se diplomando, né, no cargo público, ele deixa de ser esse elemento de um determinado grupo e teoricamente atender às demandas de toda a sociedade. Isso na teoria. Na prática, que nós vemos assim, uma vez eleito, ele continua sendo o cara, a ponte de conexão daquele grupo, que ele se torna um cliente. Ambos são clientes, né? Ele é cliente daquele grupo porque fornece subsídios para ele, para a candidatura, ele mesmo para a base dele conseguir ter a projeção e conseguir o maior número de votos possíveis e tentar emplacar lá e conseguir ser eleito. E a contrapartida é que ele cria uma dependência desse grupo, e esse grupo também vai ter, uma vez que esse cara assume, ou essa pessoa assume o cargo, ele vai ter um certo compromisso, um primeiro compromisso com essas pessoas com qual esses grupos, pessoas que o deram suporte para ele conseguir. Então no Brasil isso é muito claro, a gente vê isso traduzido em processo de corrupção. Então, como se muda isso dentro do nosso contexto eleitoral? Nesses 20, quase 30 anos desse último que a gente tem desde a abertura política, a gente não conseguiu perceber avanço significativo nesse processo. E não acredito, eu como cientista político, que a longuíssimo prazo, é que possa ter alguma coisa assim com algumas reformas. Mas como essas pessoas eleitas, elas próprias são responsáveis pelo processo de transformação e reforma disso, com certeza o processo vai ser muito moroso. A população e o cidadão, e isso eu repito, como eu já falei em outro vídeo, o cidadão, se não participarem diretamente, participando da política, entendendo como ela funciona, interagindo com ela e fazendo a pressão necessária, com certeza ele vai ser sempre tratorado e jogado a segundo plano, só se tornando peça importante em períodos eleitorais, dentro desse modelo político que está profissionalizado. E isso é o que está dentro que não dentro desse sistema, do qual a gente tem uma crítica muito contundente e apresentamos primeiro o não votar, o voto nulo, principalmente porque esse voto nulo de protesto, esse não votar de protesto, significa e se traduza em atividade política de todas as pessoas que votaram nulo ou não votaram. Atividade política significa se organizarem em grupos, nos bairros, nas escolas, nas faculdades, e atuarem de forma direta dentro desses meios, criando condições para que haja um gerenciamento, uma autogestão, um gerenciamento por todas as pessoas envolvidas desses elementos, de uma faculdade, de uma escola, de um bairro, de uma cidade. Então isso vai crescendo e começa de baixo para cima, e é sempre importante que cada indivíduo, cada pessoa
participe do processo, porque é esse que vai dar a base de sustentação de um processo autogestionário. Se as pessoas ficarem esperando uma que a outra faça alguma coisa, vai ficar nessa morosidade, e aí os partidos, grupos totalitários, hierarquizados, tendências vanguardistas vão ver a oportunidade e darem golpe e quererem ser as lideranças desse processo. Para evitar isso, quanto mais as pessoas participarem, menos isso acontece, porque você horizontaliza o poder ali e todo mundo se equivale ali dentro. Então, participando ativamente, entendendo o processo, que não é tão complicado como parece, como o evento. A profissionalização diz que é complexo, mas não é tão complexo assim, a ponto de que uma autogestão possa ser eficiente, porque o que nós temos atualmente não tem um grau de eficiência tão grande como parece. A gente tem visto os resultados medíocres da política e suas intervenções e seus tiros no pé que fazem. Então, o que propomos dentro do movimento anarquista é tirar os partidos da jogada, políticos profissionais da jogada, e nós, pessoas, você, seu vizinho, eu, todo mundo começar a se unir, entender o que é um processo autogestionário, testar isso, praticar isso, se envolver com isso, ver onde que tem os pontos fracos e fortes, e ir desenvolvendo, porque dessa maneira nós teremos muito mais gerenciamento e controle do que está acontecendo, porque de outra forma do que a gente vê desse modelo que está aí, não há nenhum controle, não há nenhum gerenciamento, e nós perdemos totalmente o protagonismo das ações e ficamos à mercê do que os políticos possam fazer ou não, e eles geralmente não fazem para o nosso interesse. E assim, podemos discorrer mais, vou fazer mais isso falando disso e muito mais, mas agradeço a visualização. Mas façam seus vídeos concordando ou discordando, aumentem esses vídeos, façam vídeos contrários, mas participem, comecem a serem mais ativos, que é justamente esse tipo de atitude que vai ser importante para uma construção e fazer a diferença na nossa proposta, na nossa concepção. Acesse anarquio.net e até a próxima.